É um assunto que repercutiu muito, vem repercutindo ainda. Numa sessão ontem no Supremo Tribunal Federal, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso bateram boca no plenário da Corte. Incomodado com uma ironia de Gilmar Mendes sobre o Rio de Janeiro, Barroso afirmou que o colega não trabalha com a verdade. E aí começou um festival de troca de acusações. Acho que eu não preciso nem falar aqui no texto, porque a imagem por si só já diz muita coisa. Coloca aí, Reginaldo, a gente separou um trechinho, né? Um trecho só? Então, vamos lá, coloca aí. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine, não sou advogado de bandidos internacionais. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de compadrio. Meu Deus do céu, Vera Magalhães, é um festival. A gente editou ali os principais trechos, porque foi uma discussão longa, enfim. O Madureira começou cantando Tudo Está no Seu Lugar, Nada Está no Seu Lugar, quando dois ministros da mais alta corte do país se dirigem um ao outro nestes termos, né? Porque, enfim, cada um destilou contra o outro aquilo que há, que se diz mesmo contra o outro. O ministro Barroso criticado por uma parcela da sociedade por ter sido advogado do Cesare Battisti, por ter chegado ao Supremo já nos embargos infringentes do mensalão e ter ajudado a reduzir a pena do Zé Dirceu. Não foi ele sozinho, mas ele compôs essa maioria que acatou a existência, a possibilidade de haver embargos infringentes, e com isso se reduziu a pena do Zé Dirceu, mas não foi ele que soltou o Zé Dirceu. Inclusive na época ele negou alguns recursos para ele ir para prisão domiciliar, etc. Já a segunda turma, da qual faz parte o ministro Gilmar Mendes, sim, concedeu habeas corpus. Esse agora, pelo qual o Zé Dirceu está em casa, foi concedido pela segunda turma, que é a turma integrada por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que havia votado a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, agora está querendo rever. Portanto, a segunda turma já está votando dessa maneira, está votando também pelo relaxamento das prisões preventivas. Então, cada um parece ter destampado ali uma panela de pressão sobre o que sentia em relação ao outro, numa demonstração de que o clima geral do país, de ansiedade, de intolerância, de um certo nervosismo geral com a situação da Lava Jato, também chegou ao Supremo. Eles também não são indiferentes a isso. De certa maneira, é didático que a nação seja apresentada, o que os ministros pensam um sobre o outro, né? Mas não é recomendável, não está dentro da liturgia que se espera do cargo. E eu acho que a ministra Carmen Lúcia, presidente da corte e presidente daquela sessão de lavação de roupa suja em público, deveria ter sido mais firme em coibir o destempero e a grosseria dos seus dois comandados. Deveria ter dito num tom mais firme, que se espera de uma presidente empoderada, de uma mulher empoderada, que ela é. E aí não adianta só ficar dizendo, as mulheres são preteridas. Nessa hora é a hora dela pegar e fazer sua voz ser ouvida e dizer, parem com isso imediatamente, vamos voltar ao assunto em tela. Eu acho que ela deveria ter feito isso. E você, Marcelo Madureira, como é que viu aí essa discussão, esse bate-boca entre os dois ministros? Lamentável, né? É lamentável, mas eu acho que a Vera foi muito feliz quando ela usou o termo panela de pressão, de estampar uma panela de pressão no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo percebe, sente, né, que o Supremo Tribunal Federal é realmente uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento, né? É um fla-flu generalizado
Hoje os brasileiros conhecem de cor e salteado o nome dos membros da Suprema Corte Brasileira e sabem, inclusive, que apito eles tocam, né? Qual é a posição de cada um. Até acompanhando aqui os comentários daqueles que nos acompanham pela internet, né? Você vê claramente que existe uma certa repulsa, né, da sociedade brasileira com o juiz, contra o ministro Gilmar Mendes, e eu acho que isso se explica. Eu acho que até apesar, né, de ter sido esse tipo de debate da Suprema Corte, de certa forma constrangedor, né, não é adequado, o palavreado até que foi bastante elegante, elevado, mas o conteúdo, né, a candência e a própria, assim, como a Vera também lembrou, mostra que o país, hoje a Suprema Corte, ela é um reflexo do que é o Brasil. É uma sociedade em que você não busca a convergência, existem as opiniões extremadas, existe uma animosidade geral, uma certa insegurança no ar, né? Mas você vê que o Luiz Roberto Barroso, ele foi muito feliz na argumentação dele, né? Examinando, eu vi várias vezes essas gravações, né? E é óbvio que eu tenho um natural desapreço pelo ministro Gilmar Mendes, não pela pessoa dele, mas pela cartilha que ele professa, pelas opiniões que ele defende, pelo seu trabalho jurídico, né? Além de eu condenar também o fato, né, dele, ministro Suprema Corte, ser ao mesmo tempo empresário, ter interesses pessoais. Eu acho que o Gilmar Mendes, eu intuo que até pela posição dele, ele tem aí muito a se explicar, né? A defesa quase intransigente que ele faz dos poderosos, dos empreiteiros, daqueles que têm contas a ajustar com a justiça. Me parece que o Gilmar Mendes está certo de estar lá no Supremo Tribunal Federal, só que ele está na cadeira errada. Ele está sentado na cadeira errada, ele tinha que estar sentado em outra cadeira lá, né? Provavelmente um dia estará. Agora, de certa forma, é triste de ver a que ponto chegou o Brasil. Eu gostaria também de ouvir o que acha o Andreasa. O Andreasa, aliás, a gente estava vendo aqui pela imagem, não foi fácil pro rapaz que faz a linguagem dos sinais ali, né? No momento do bate-boca entre os dois ministros. Mas, enfim, Andreasa, como é que você acompanhou? Claro, a gente já falava no nosso grupo ontem à noite, né? Desse ocorrido, foi justamente na hora do programa, mas enfim, vai lá. Antes de tudo, é preciso registrar que esse bate-boca, porque não é debate, né? Um chamando o outro de Vossa Excelência, mas num nível muito baixo, né, de acusação. Chamando de mentiroso. Aquilo só foi possível como representação impecável, simbólica, definitiva, da fraqueza da gestão da Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela tinha obrigação de ter interrompido a sessão no começo da discussão, concluído a sessão, mas não o fez. Fez intervenções pontuais que são ridículas e inclusive dão margem a dizer que ela permitiu que o Barroso tocasse adiante a sua fala contra o Gilmar. Esse é um primeiro ponto, né? Simbólico da fraqueza, né? Da bagunça em que está essa corte. Segundo, eu queria aproveitar uma imagem criada pelo Roberto. Falei da Carmen Lúcia, né? Isso, sim. Aí você estava fazendo o segundo ponto. Uma imagem que o Barroso usou e aí você caiu. Aproveitar uma imagem que o Barroso lançou ontem do Gilmar como alguém que atua com ódio. Vá lá. É possível fazer essa avaliação. Mas e o Barroso? De que maneira ele atua? A meu ver, ele atua com paixão. Permanente paixão.
para a esculhambação, para uma condução deletéria da Suprema Corte, tanto faz a atuação com ódio quanto a atuação com paixão. Eu já falei aqui várias vezes que considero o Roberto Barroso o juiz mais perigoso da Suprema Corte brasileira, porque eu vejo nele um militante. E não é militante exatamente partidário, é militante de causas. Causas perigosas, causas que o estimulam com paixão, com muita paixão, a legislar. Ele é um legislador togado, a meu ver, muito pior do que o Gilmar Mendes. Fazem essa associação do Gilmar com o PSDB, com o PMDB, mas é perfeitamente legítimo associar o Roberto Barroso ao PT, por exemplo. E aí, tratando de uma questão partidária, eu vejo com estupefaciado, para usar corretamente a palavra, conservadores, pessoas que se dizem de direita, liberais, aplaudindo o Roberto Barroso e dando força à sua atuação. É preciso lembrar, a Vera falou sobre os embargos infringentes, né? Porque ele ontem falou que o Gilmar Mendes muda a jurisprudência para agradar, a depender do fulano, né? A depender de quem for o réu. É o réu, né? No caso dos embargos infringentes, é importante lembrar que isso não estava na pauta, isso não estava presente no dia a dia da Suprema Corte desde 1990. Há uma lei que rege os processos no Supremo e no STJ também, que acabara com a existência do embargo infringente. Mas ele estava, no entanto, presente no regimento do Supremo. Foi o Barroso quem propôs a reinvenção, a reintrodução dos embargos infringentes. Aquilo que permitiu, havendo 4 votos divergentes, que se votasse novamente. Votasse novamente as questões do José Dirceu. E aí, com uma nova composição da corte, o José Dirceu foi aliviado, ele votou pela absolvição do José Dirceu, no caso da formação de quadrilha. Ele ajustou uma jurisprudência a uma questão partidária. É possível fazer essa acusação relativamente ao Roberto Barroso. Roberto Barroso, que é o mesmo que aproveitou um pedido de habeas corpus, um caso concreto, para legislar a favor do aborto. Você vê assim também? Esse é o Roberto Barroso, esse é o Roberto Barroso que o pessoal da direita está aplaudindo agora, empoderando agora. Falou em relação ao Gilmar, talvez com razão, Andreasa, sobre leniência, deixa eu concluir, sobre leniência a respeito de crimes de colarinho branco. Mas se tivesse prevalecido o voto do Barroso, quando se avaliou a possibilidade de interferir em acordo de delação premiada no Supremo, se tivesse prevalecido, o Joesley Batista estava hoje em Nova York, livre. Mas se tivesse prevalecido o entendimento do Barroso. Não nos esqueçamos disso. O Barroso não é um santo. Mas em compensação, o ministro Gilmar votou há pouco tempo, quando o ministro Teori propôs no ano passado uma jurisprudência nova em que réus poderiam cumprir pena em segunda instância. Ele votou a favor disso e agora está querendo rever ou evoluir para usar a linguagem togada. Eu acho que não há ninguém desprovido ali naquela corte de paixões. Elas são para cada lado, cada um as manifesta de um jeito, e o ideal é que não fosse. O ideal é que a Constituição prevalecesse e não que as decisões fossem sendo mudadas ao sabor das circunstâncias. A mesma segunda turma da qual faz parte o ministro Gilmar Mendes, da qual faz parte o ministro Toffoli, e ele, se a gente for pensar em questões ideológicas, o Gilmar formou com os petistas, por assim dizer, entre aspas, Toffoli e Lewandowski, para formar uma nova compreensão sobre essa questão da prisão em segunda instância, que está resultando, e também sobre a questão das preventivas, que está resultando em soltar o pessoal que está preso na Lava Jato. É disso que se trata também, no fundo. Então, eu venho batendo numa tecla há muito tempo, e aí eu prefiro, né, não avaliar os ministros assim, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu acho um pior do que o outro, porque eu acho que o que é o caso é de o Supremo uniformizar as suas decisões. E, de novo, isso cabe e compete à ministra Carmen Lúcia. Não é possível que 2 turmas, as 2 únicas que a Corte tem, portanto,
votem de maneira absolutamente excludente em questões que são cruciais para o país. Não pode ser desse jeito, porque aí isso resulta em fla-flu dentro de uma corte judicial, resulta em caras de toga se referindo um ao outro dessa maneira, nada republicana, nada liana, não é? Não dá para ser desse jeito. O Supremo Tribunal Federal precisa dizer o que ele entende de uma vez por todas sobre essas questões. Sob pena da gente ficar aqui escolhendo o ministro do Supremo preferido. Eu prefiro escolher minha banda de rock ou meu artista preferido. Esses caras não deveriam despertar em nós esse tipo de paixão, porque eles estão lá para agir de acordo com a Constituição. Diga, Madu, desculpa te atalhar. Não. Ótimo seu comentário, Vera. Eu só queria fazer uma ressalva na questão que o Andreasa falou da posição do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o aborto. Eu assisti uma palestra, um seminário do ministro Barroso, e a questão ele não é favorável ao aborto. Ele não é favorável, ele é a favor da legalização do aborto, que é muito diferente. A legalização do aborto que permite com que a mulher ou o casal que decide pela interrupção de uma gravidez indesejada, né, possa recorrer seja a medicina pública ou a medicina privada sem estar infringindo a lei. É isso, é diferente. O ministro Luiz Eduardo Barroso não é a favor do aborto, como eu creio que a maior parte das pessoas do mundo sejam a favor do aborto. As pessoas são a favor da legalização do aborto. Por quê? Porque o aborto, sendo legal, faz com que as mulheres ou casais que decidam ou tenham, por algum motivo, de foro íntimo fazer essa medida extrema, elas têm que recorrer a meios ilegais e, portanto, de grande risco para a saúde das pessoas, né? A questão do aborto é uma questão absoluta de foro íntimo do ser humano. Primeiro, da mulher, porque atinge diretamente o corpo dela. Segundo, do casal. E isso independe da crença religiosa. É óbvio, católicos de verdade que seguem o Papa e os dogmas da igreja jamais farão aborto. E todas as outras religiões ou filosofias que não admitem o aborto jamais farão. Agora, foi uma distância muito grande. E é uma afirmação muito perigosa, é que o ministro Luiz Roberto Barroso é a favor do aborto, porque isso não é exatamente assim. Não se trata de uma verdade. É um pouco diferente. Vamos lá, então. É só essa ressalva. Então eu vou na discussão, não, pedi a palavra. A discussão não é sobre o aborto, mas então vou refazer. Eu considero o ministro Roberto Barroso um militante abortista, a favor da legalização do aborto. Ele é militante da legalização do aborto. Exatamente. É a minha opinião. Não, mas deixa eu também sou militante. Eu sou militante. Deixa eu falar. Eu também sou militante. Deixa eu falar. É curioso. Eu não sou abortista. Deixa eu falar. É curioso que o Madureira. Peraí, um de cada vez. Eu tô com a palavra, né? Vai você, Andreasa, vai lá. É curioso que o Madureira, como os grupos de pressão militantes do aborto, ignoram completamente, isso é uma questão religiosa, ignoram completamente a possibilidade de que dentro da barriga da mulher exista um ser humano. Né? Você percebe que na intervenção do Madureira é a mulher, vá lá talvez o homem, mas dentro da barriga da mulher não existe um ser. Não existe um indivíduo. É muito... Mas eu já passo para você. É que senão a gente não consegue entender. Vamos lá. Muito curioso, né? Muito curioso isso. Quer dizer, não existe a possibilidade, segundo o Madureira, de haver um ser. Nem dúvida. Não respeita não. Claramente não respeita. Nem dentro, ele nem considera a possibilidade. Eu sou a favor da legalização. Nem considera a possibilidade de que dentro da barriga da mulher haja um ser vivo. Nem dúvida ele tem a esse respeito. Tá? Agora, isso não é discussão. Não é verdade, André. Não, eu entrei. Mas ele também ele falou que é uma questão de foro íntimo da mulher. Ele só disse que o ministro falou que é uma questão de foro íntimo. É impossível de entender. É uma questão de foro íntimo da mulher. Repito. Isso é o que ele acha. Ele tem o direito de achar isso, você tem o direito de achar outra coisa. Vamos lá.
Então, eu também. Vamos por ordem, não dá para entender, não está dando para entender. Conclua, se vocês me deixarem falar. É claro, conclua aí, Andreasa, depois a gente segue, senão não dá para entender. Vai lá. Voltando à questão Gilmar Mendes versus Barroso. Não é que se trate de preferência por um ministro. Eu não tenho preferência por nenhum desses ministros. Aliás, muito pelo contrário. Meu ponto aqui é daquele que eu acho mais perigoso. Para que isso fique bem claro. Aquele que eu acho mais perigoso no modo como manipula a Constituição. Eu considero o Roberto Barroso um sujeito que cria sobre o texto constitucional, em vez de interpretar. Considero isso um perigo muito grande e citei o caso do habeas corpus que resultou a serviço de sua militância a favor da legalização do aborto. Não acho que seja que o aborto esteja em questão aqui, isso seria outro programa. Exatamente, o aborto não está em questão, acho que a gente estava discutindo, aliás, eles estavam discutindo uma questão de precatórios do Rio de Janeiro, quando o Gilmar deu esse duplo do Tribunal de Contas do Ceará. Aí veio o Rio de Janeiro, e aí veio vindo todo o negócio, o aborto não estava em questão, e hoje o ministro Gilmar Mendes usou essa questão do aborto para tentar virar a briguinha e falar que o Supremo é uma casa que proíbe vaquejada e libera aborto. Eu acho isso um jeito de você desviar. E é verdade, hein? Dele desviar o foco da discussão, mas isso não estava em discussão, Andreasa. Isso não estava em discussão. Bem lembrado. Não, isso não é honesto. O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é contra o aborto porque ele fala em causa própria. Você mesmo acabou de dizer, o aborto não está em pauta. Um tema que está em discussão e é polêmico também. O Gilmar Mendes é contra o aborto porque ele defende interesses próprios. Não tem nada a ver. Uma pessoa pode ser contra ou a favor do aborto por argumentos válidos e defensáveis, gente. Não vamos a gente aqui partir para esse fla-flu. Não tem sentido isso.